Meu nome é Roberto. Tenho 58 anos e durante 12 longos anos vivi a mentira mais cruel que um pai pode viver. Hoje, sentado nesta sala fria do laboratório de análises clínicas na Vila Madalena, seguro nas mãos trêmulas o envelope que vai destruir completamente minha família. O resultado do teste de DNA que meu filho Lucas fez escondido chegou até mim através de contatos que tenho no laboratório. Ele não sabe que eu sei. Ainda não. Dentro deste envelope está a confirmação do que eu já sabia no fundo do coração. Pedro, de apenas 6 meses, não é filho do Lucas. É meu, assim como Miguel, de 8 anos, e Sofia, de 10. 3 crianças inocentes que cresceram chamando o próprio irmão de pai, enquanto eu, o verdadeiro pai biológico, assistia tudo da arquibancada como se fosse apenas o avô carinhoso. Como chegamos até aqui? Como um homem de bem, contador respeitado, viúvo há 5 anos, se envolveu com a esposa do próprio filho? A resposta não é simples, e talvez nunca consiga me perdoar completamente pelo que fiz. Mas preciso contar esta história. Preciso que alguém entenda que nem sempre somos os monstros que nossas ações fazem parecer. Tudo começou há 12 anos e meio, quando Lucas trouxe Marina para casa pela primeira vez. Ela tinha apenas 23 anos, cabelos castanhos longos que brilhavam sob a luz do lustre da sala de jantar, olhos verdes que pareciam guardar segredos. Lucas estava com 20 anos na época, ainda cursando engenharia, e claramente apaixonado. Minha esposa, Helena, ainda estava viva então, lutando contra o câncer que a levaria 2 anos depois. Marina era diferente das outras namoradas que Lucas havia trazido. Havia uma maturidade nela, uma forma de olhar o mundo que contrastava com sua juventude. Durante o jantar, percebi como ela cuidava de Helena com uma delicadeza natural, ajudando-a a se levantar quando precisava, oferecendo água antes mesmo que ela pedisse. Era como se tivesse nascido para cuidar dos outros. Naquela primeira noite, depois que os jovens foram embora, Helena me disse algo que nunca esqueci. Deitada na cama, fraca, mas com os olhos ainda brilhantes, ela segurou minha mão e sussurrou: Roberto, aquela menina não está apaixonada pelo Lucas. Ela está procurando uma família, um porto seguro. Cuidado para não confundir gratidão com amor. Na época, achei que Helena estava sendo excessivamente protetora, talvez até um pouco ciumenta da atenção que o filho estava dando à namorada. Mas Helena tinha uma intuição feminina apurada, desenvolvida ao longo de 30 anos de casamento. Ela via coisas que eu, homem prático e objetivo, não conseguia perceber. O casamento de Lucas e Marina aconteceu 1 ano depois, numa cerimônia simples no Cartório da Liberdade. Helena já estava muito debilitada para uma festa grande, então fizemos apenas um almoço em casa com parentes próximos. Lembro-me de observar Marina durante a cerimônia. Ela sorria, disse sim no momento certo, beijou Lucas quando o juiz os declarou marido e mulher. Mas seus olhos estavam distantes, como se estivesse representando um papel num filme do qual não gostava muito. Lucas estava radiante. Meu filho sempre foi um rapaz bondoso, trabalhador, mas talvez ingênuo demais para a dureza do mundo. Ele via em Marina a mulher dos seus sonhos, a companheira perfeita com quem construiria uma família. O que ele não percebia, e eu comecei a notar com o passar dos meses, era que Marina estava mais interessada na estabilidade que nossa família oferecia do que propriamente no amor romântico. Helena morreu 6 meses após o casamento. Foi um período terrível para todos nós. Lucas mergulhou no trabalho, Marina assumiu naturalmente os cuidados da casa, e eu me vi sozinho numa casa grande demais, com 43 anos de casamento, resumidos a fotografias emolduradas e objetos que não faziam mais sentido sem a presença dela. Foi durante esse período de luto que Marina e eu começamos a nos aproximar de forma perigosa. Ela vinha quase todos os dias após o trabalho para verificar como eu estava, preparava o jantar, organizava a casa. Lucas chegava tarde do escritório de engenharia onde trabalhava, sempre cansado, sempre preocupado com prazos e projetos. Marina me dizia que se sentia mais como uma enfermeira do que como uma esposa. A primeira vez que cruzamos a linha que não deveria ter sido cruzada aconteceu numa noite de chuva torrencial, 3 meses após a morte de Helena. Marina havia preparado o jantar e ficado para esperar Lucas,
que estava atrasado por causa de uma reunião importante. Sentamos na sala, tomando vinho tinto, conversando sobre a vida, sobre como a ausência de Helena havia mudado a dinâmica de toda a família. Marina estava sentada no sofá ao meu lado, os pés descalços dobrados sob o corpo, o cabelo preso num coque desarrumado, depois de um dia inteiro cuidando da casa. A luz baixa do abajur criava sombras suaves em seu rosto, e pela primeira vez em meses, senti algo além da dor da perda. Senti desejo. Ela deve ter percebido a mudança no meu olhar, porque ficou em silêncio, me encarando com aqueles olhos verdes que agora pareciam diferentes, mais intensos. Aproximei minha mão do seu rosto, tocando levemente sua bochecha. Ela não se afastou. Em vez disso, inclinou o rosto na minha mão, fechando os olhos como quem encontra finalmente um refúgio seguro. Roberto. Ela sussurrou meu nome de uma forma que fez meu coração acelerar. Não era o tom respeitoso com que sempre se dirigia a mim. Era íntimo, necessitado. Eu deveria ter parado naquele momento. Deveria ter me levantado, ido para o meu quarto, fingido que aquele momento de fraqueza nunca havia acontecido. Mas não parei. Inclinei-me para a frente e a beijei. Foi um beijo longo, carregado de toda a solidão que eu sentia, de toda a carência emocional que ela também carregava. Quando nos separamos, os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alívio, como quem finalmente admite um sentimento que vinha guardando há muito tempo. Lucas chegou 15 minutos depois, encontrando-nos sentados em extremidades opostas do sofá, fingindo assistir ao Jornal da Noite. Cumprimentou-nos distraidamente, reclamou da chuva e do trânsito, serviu-se de vinho e contou sobre os problemas no escritório. Marina respondia nos momentos certos, fazia as perguntas adequadas, mas eu percebia a tensão em sua voz, a forma como evitava me olhar diretamente. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei acordado até de madrugada pensando no que havia acontecido. Sentia-me culpado, é claro, mas também vivo de uma forma que não experimentava há anos. Helena havia sido a mulher da minha vida, minha companheira fiel, a mãe dos meus filhos. Mas os últimos anos de nossa vida juntos haviam sido marcados pela doença, pelos tratamentos, pela lenta despedida que o câncer impõe às famílias. Eu havia esquecido o que era sentir-se desejado, necessário de uma forma que não fosse apenas prática. Marina representava juventude e vitalidade, uma segunda chance de viver intensamente. Eu sabia que estava sendo egoísta, sabia que estava traindo não apenas meu filho, mas também a memória da minha esposa. Mas o coração humano é uma máquina complexa de auto-engano, e eu comecei a criar justificativas para o que estava sentindo. 3 dias depois, Marina voltou sozinha. Disse que Lucas tinha ficado até tarde no escritório e que queria verificar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Desta vez não houve conversa longa, não houve vinho. Assim que fechou a porta, ela se aproximou de mim na cozinha onde eu preparava um café. Passou os braços ao redor do meu pescoço e me beijou com uma urgência que me surpreendeu. Roberto, preciso de você, ela disse contra meus lábios. Não é só desejo, é necessidade. Lucas é um bom homem, mas ele não me vê de verdade. Para ele, sou apenas uma peça que se encaixa na vida que ele planejou. Você me vê como mulher, me faz sentir viva. Naquela noite fizemos amor pela primeira vez. Foi intenso, desesperado, carregado de uma paixão que eu não sabia mais que era capaz de sentir. Depois, deitados na minha cama, a mesma cama onde havia dormido com Helena por tantos anos, Marina traçava círculos no meu peito com o dedo indicador e falava sobre sua vida. Ela me contou que havia se casado com Lucas mais por segurança do que por amor. Vinha de uma família desestruturada, pai ausente, mãe com problemas de alcoolismo. Lucas representava a estabilidade, um futuro previsível numa família que a acolheu desde o primeiro dia. Mas estabilidade não era paixão, segurança não era desejo. Comigo, ela dizia sentir uma conexão que não sabia explicar. Eu era mais maduro, mais seguro de mim mesmo. Sabia o que queria da vida. Havia em mim uma solidez que ela não encontrava em Lucas, que ainda estava descobrindo quem era como homem e profissional. Durante os meses seguintes, estabelecemos uma rotina perigosa. Marina vinha me visitar 2 ou 3 vezes por semana, sempre com desculpas plausíveis.
Queria verificar se eu estava comendo direito, se a casa não precisava de reparos, se eu não estava me sentindo sozinho demais. Lucas não apenas aceitava essas visitas, como as incentivava. Dizia que ficava feliz em saber que sua esposa cuidava tão bem do sogro viúvo. A ironia da situação era quase insuportável. Meu filho se orgulhava da bondade de sua esposa, da forma carinhosa como ela me tratava. Em festas familiares, ele contava para parentes e amigos como Marina havia se tornado uma filha para mim depois da morte de Helena. Se ele soubesse que aquela suposta filha dividiria minha cama sempre que tinha oportunidade, provavelmente me mataria com as próprias mãos. 1 ano e meio depois de começarmos nossa relação secreta, Marina descobriu que estava grávida. Lembro-me perfeitamente da tarde em que ela me contou. Era uma quinta-feira de março. O outono começava a dar seus primeiros sinais em São Paulo e as folhas do ipê da minha rua começavam a amarelar. Marina chegou mais cedo que o normal, por volta das 2 da tarde. Eu estava no escritório, organizando a papelada da contabilidade de alguns clientes pequenos, que ainda atendia mesmo aposentado. Ela entrou no escritório sem bater, coisa que nunca fazia, e se sentou na cadeira em frente à minha mesa, com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto. Roberto, preciso te contar uma coisa, ela disse, e a voz saiu trêmula, carregada de uma ansiedade que me fez parar imediatamente o que estava fazendo. Estou grávida. Meu primeiro pensamento foi, graças a Deus ela está tendo um filho com Lucas, isso vai ajudar a fortalecer o casamento deles. Meu segundo pensamento, que chegou segundos depois como um soco no estômago, foi a percepção de que ela não estaria me contando se a criança fosse do meu filho. É meu, ela continuou confirmando meus piores temores. Tenho certeza absoluta. Lucas e eu não fazemos amor há quase 2 meses. Ele anda muito estressado com o trabalho, sempre cansado. Só pode ser seu. Senti o mundo girar ao meu redor. Durante quase 2 anos, havíamos sido cuidadosos, tomado precauções. Marina tomava pílula anticoncepcional, sempre usávamos preservativo. Mas acidentes acontecem, principalmente quando 2 pessoas se encontram com a frequência que nós nos encontrávamos. O que vamos fazer? Perguntei, e percebi que minha voz saiu mais fraca que o normal. Lucas vai querer saber por que vocês não estão tendo relações íntimas com frequência. Marina já havia pensado nisso. Sua mente prática, a mesma que a havia levado a se casar com Lucas em busca de estabilidade, já havia elaborado um plano. Ela voltaria para casa naquele mesmo dia e seduziria o marido. Faria com que ele acreditasse que a aproximação era espontânea, fruto do amor que sentia por ele. Alguns dias depois, anunciaria a gravidez como uma surpresa maravilhosa. E funcionou perfeitamente. Lucas ficou radiante com a notícia de que seria pai. Durante toda a gravidez, foi um marido exemplar, carinhoso, atencioso. Acompanhava Marina em todas as consultas médicas, lia livros sobre desenvolvimento infantil, preparava o quarto do bebê com um cuidado obsessivo. Eu observava tudo com um misto de orgulho e culpa que me corroía por dentro. Orgulho porque sabia que a criança que estava crescendo no ventre de Marina era minha, fruto da paixão que sentíamos um pelo outro. Culpa porque via a alegria genuína de Lucas, a forma como ele falava sobre o futuro filho, os planos que fazia, os sonhos que construía. Miguel nasceu num domingo de outubro depois de 14 horas de trabalho de parto. Lucas me ligou às 5 da manhã, a voz embargada de emoção, para dizer que tinha um filho. Um menino lindo, saudável, que pesava 3,4 kg. Roberto, ele disse chorando ao telefone, quero que você seja o primeiro a conhecer seu neto. Cheguei ao hospital meia hora depois. Lucas me abraçou no corredor da maternidade como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Marina estava exausta, mas radiante, segurando nos braços aquele bebê minúsculo que tinha meus olhos castanhos e meu queixo quadrado. Quando ela me entregou Miguel pela primeira vez, senti uma explosão de amor paterno que me pegou completamente desprevenido. Aquele era meu filho, minha criança, e eu nunca poderia assumir isso publicamente. Durante os primeiros meses de vida de Miguel, nossa relação mudou consideravelmente. Marina estava completamente dedicada ao bebê como era natural. Nossas oportunidades de ficarmos sozinhos diminuíram drasticamente. Lucas, por sua vez,
Estava mais presente em casa, dividindo as responsabilidades da paternidade com uma dedicação que me impressionava e, ao mesmo tempo, me fazia sentir ainda mais culpado. Eu visitava a casa deles quase todos os dias, sempre com a desculpa de conhecer melhor meu neto. Levava presentes, ajudava financeiramente sempre que podia. Oferecia minha experiência como pai para auxiliar Lucas nos momentos de dúvida. Por fora, era o avô perfeito. Por dentro, estava sendo destruído pela impossibilidade de assumir minha verdadeira paternidade. Miguel crescia rapidamente, e a semelhança comigo ficava cada vez mais evidente. Tinha meus olhos, a cor do meu cabelo quando eu era jovem, até mesmo alguns gestos que pareciam herdados geneticamente. Parentes comentavam sobre a semelhança, sempre direcionando os comentários para Lucas. Puxa, Lucas, ele tem os olhos da família do seu pai. Que coincidência incrível. Lucas ria orgulhoso, concordava com as observações, dizia que Miguel havia puxado aos avós paternos. Se apenas soubesse que as semelhanças não eram coincidência nem herança de avô, eram herança direta de pai para filho. Quando Miguel completou 2 anos, Marina engravidou novamente. Desta vez não houve surpresa nem ansiedade. Nós já tínhamos estabelecido um padrão, uma forma de lidar com a situação que parecia funcionar para todos os envolvidos, pelo menos na superfície. Lucas estava feliz por dar um irmãozinho para Miguel. Marina continuava sendo a esposa dedicada e mãe exemplar. Eu mantinha meu papel de avô carinhoso que ajudava sempre que necessário. Sofia nasceu 2 anos depois de Miguel, numa tarde chuvosa de abril. Mais uma vez, Lucas me ligou emocionado para anunciar a chegada da filha. Mais uma vez, fui ao hospital representar meu papel de avô orgulhoso. Mais uma vez, segurei nos braços uma criança que era minha, mas que nunca poderia reconhecer publicamente. Sofia era ainda mais parecida comigo que Miguel. Tinha até mesmo uma pequena marca de nascença no ombro direito, idêntica à que eu tenho no mesmo local. Marina brincava dizendo que a genética da família era muito forte, que os netos estavam copiando exatamente o avô. Lucas concordava, rindo, sem imaginar que aquilo não era brincadeira nem coincidência. Os anos passaram num ritmo constante. Miguel e Sofia cresciam sendo criados por Lucas como se fossem seus filhos biológicos. Eram crianças inteligentes, carinhosas, que me tratavam com o afeto natural que netos têm pelos avós. Eu os amava profundamente, mas esse amor era sempre temperado pela dor de não poder ser completamente presente em suas vidas como gostaria. Marina e eu continuávamos nossa relação secreta, embora com menos frequência, devido às responsabilidades familiares que ela havia assumido. Nos encontrávamos talvez uma vez por semana, sempre na minha casa, sempre com muito cuidado para não sermos descobertos. Lucas nunca demonstrou suspeitas, nunca questionou as visitas frequentes da esposa, nunca pareceu notar as semelhanças físicas cada vez mais evidentes entre os filhos e eu, mas eu comecei a perceber que essa vida dupla estava cobrando um preço alto de todos nós. Lucas trabalhava cada vez mais, talvez como uma forma inconsciente de escapar de uma realidade familiar que, no fundo, ele sentia que não se encaixava perfeitamente. Marina estava se tornando mais ansiosa, mais irritada com pequenas coisas, carregando o peso de um segredo que crescia proporcionalmente ao crescimento das crianças. E eu estava me afogando em culpa, vivendo uma mentira que se tornava mais elaborada a cada dia. Participava de reuniões escolares como avô, levava as crianças ao parque nos fins de semana, ensinava Miguel a andar de bicicleta, contava histórias para Sofia antes de dormir. Tudo isso sabendo que deveria ser o pai deles, não o avô. Quando Miguel completou 8 anos e Sofia 6, Marina engravidou pela 3ª vez, mas desta vez algo havia mudado. Lucas estava mais atento, mais observador. Talvez a maturidade profissional tivesse aguçado sua capacidade de perceber detalhes que antes passavam despercebidos, ou talvez o acúmulo de pequenas incongruências ao longo dos anos tivesse criado uma suspeita que ele mesmo não conseguia verbalizar claramente. Durante a gravidez de Pedro, Lucas fez comentários que me deixaram em estado de alerta. Disse para Marina que estava curioso para ver se o 3º filho também seria tão parecido com o avô quanto os outros 2. Questionou se não seria interessante
fazer um álbum de fotos comparando os filhos dele com fotos minhas de quando eu era criança. Sugeriu que talvez fosse hora de investigar melhor a árvore genealógica da família. Marina me relatava essas conversas com um nervosismo crescente. Ela sentia que Lucas estava começando a conectar pontos que sempre estiveram lá, mas que ele havia ignorado por amor, confiança ou simplesmente ingenuidade. A pressão estava aumentando, e nós dois sabíamos que nossa mentira poderia estar chegando ao fim. Pedro nasceu numa manhã de verão, em dezembro. Mais uma vez, o telefone tocou cedo. Mais uma vez, ouvi a voz emocionada de Lucas anunciando o nascimento do filho. Mas desta vez, quando cheguei ao hospital, percebi uma diferença na forma como ele me observava segurando o bebê. Pedro era absurdamente parecido comigo. Não apenas nos traços físicos, mas em pequenos detalhes que eram impossíveis de ignorar para qualquer pessoa minimamente atenta. O formato das orelhas, a curvatura dos lábios, até mesmo a forma como movia as mãozinhas, era idêntica às características que eu havia observado em fotos minhas de recém-nascido. Lucas passou a me observar mais atentamente nos meses seguintes. Chegava em casa mais cedo, fazia perguntas casuais sobre minha rotina, queria saber com que frequência Marina me visitava e por quê. Começou a participar mais das atividades familiares, como se quisesse marcar território ou simplesmente estar mais presente para observar dinâmicas que antes não notava. Foi durante esse período que descobri, através de um amigo que trabalha no laboratório de análises clínicas, que Lucas havia coletado material genético de Pedro para um teste de paternidade. Ele havia levado uma escova de dentes da criança e alguns fios de cabelo, solicitando um exame confidencial sem que ninguém da família soubesse. Senti o chão desabar sob meus pés. Durante 12 anos, havíamos vivido essa mentira sem grandes sobressaltos. Lucas havia sido o pai dedicado que sempre quis ser. Marina havia encontrado a estabilidade que buscava. As crianças cresceram amadas e seguras. Eu havia experimentado um amor paterno tardio que nunca imaginei possível. Mas agora toda essa construção cuidadosa estava prestes a ruir. O teste seria concluído em uma semana. Uma semana para eu decidir o que fazer com a informação que tinha. Contar para Marina que Lucas suspeitava. Confrontar meu próprio filho antes que ele recebesse os resultados. Fugir da cidade e nunca mais voltar, deixando-os resolverem a situação sem minha presença complicadora. Optei por não fazer nada. Talvez por covardia. Talvez por uma última esperança de que o teste desse negativo por algum milagre da ciência. Mas no fundo, eu sabia que era impossível. Pedro era meu filho, assim como Miguel e Sofia. A verdade estava escrita em cada traço do rosto daquela criança. Os resultados chegaram numa quinta-feira à tarde. Meu contato no laboratório me ligou discretamente para informar que Lucas havia recebido a confirmação. Ele não era o pai biológico de Pedro. O teste mostrava 0 possibilidade de parentesco entre eles. Imaginei o que deve ter passado pela cabeça do meu filho naquele momento. A descoberta de que sua esposa havia o traído, que o filho que ele amava incondicionalmente não carregava seu DNA, que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira. A dor deve ter sido insuportável. Lucas não foi para casa naquela noite. Marina me ligou preocupada, dizendo que ele havia saído do escritório no meio da tarde e não atendia o celular. As crianças perguntavam onde estava o papai. Ela não sabia o que responder. Eu também não sabia. Como poderia explicar que, provavelmente, Lucas estava dirigindo pelas ruas de São Paulo, tentando processar a maior traição de sua vida? Ele apareceu na minha casa na manhã seguinte. Era pouco depois das 7 da manhã, e eu ainda estava de pijama tomando café quando ouvi a campainha tocar insistentemente. Abri a porta e encontrei meu filho com os olhos vermelhos, a barba por fazer, as roupas amarrotadas de quem não havia dormido em casa. "Pai", ele disse, e a voz saiu rouca, carregada de uma dor que eu nunca havia ouvido antes. "Preciso conversar com o senhor." Entramos na sala, o mesmo local onde Marina e eu havíamos nos beijado pela primeira vez 12 anos antes. Lucas se sentou no sofá, as mãos trêmulas, evitando me olhar diretamente. Eu permaneci de pé, encostado na parede, preparando-me mentalmente para o que estava por vir. "Pedro não é meu filho", ele disse de forma direta, sem preâmbulos. "Fiz um teste de DNA e tenho a prova.
Marina me traiu, pai. Minha esposa me traiu e eu criei durante 6 meses uma criança que não é minha. Senti meu coração acelerar, mas tentei manter a composição. Fingi surpresa, indignação, solidariedade paternal. Lucas, isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza de que o teste está correto? Às vezes esses laboratórios cometem erros. Não há erro, pai. Eu mesmo coletei o material. Levei pessoalmente ao laboratório, acompanhei todo o processo. Pedro não é meu filho biológico. Agora preciso descobrir quem é o pai da criança. E há quanto tempo Marina vem me traindo. A forma como ele disse isso, a determinação em sua voz, me fez perceber que Lucas não pararia por aí. Ele iria investigar, fazer perguntas, talvez solicitar novos testes. E cedo ou tarde descobriria que o homem que havia traído sua confiança não era um estranho qualquer, mas seu próprio pai. Tentei dissuadi-lo dessa ideia. Argumentei que talvez fosse melhor conversar diretamente com Marina, dar a ela a oportunidade de explicar a situação. Mas Lucas estava determinado a descobrir toda a verdade antes de confrontar a esposa. Queria ter todas as cartas na mesa, todas as provas necessárias para tomar as decisões que fossem preciso tomar. Durante os dias seguintes, observei meu filho se transformar em um detetive da própria vida. Ele contratou um investigador particular para seguir Marina, instalou aplicativos de monitoramento no celular dela, começou a chegar em casa em horários inesperados para verificar se encontraria alguma evidência de traição. Marina, por sua vez, estava cada vez mais nervosa. Percebia a mudança no comportamento do marido, as perguntas indiretas, os olhares desconfiados. Ela me ligava quase todos os dias, perguntando se eu achava que Lucas suspeitava de alguma coisa, se ele havia me dito algo inusitado, se eu notava algo diferente em seu comportamento. Eu tentava tranquilizá-la, mas sabia que era questão de tempo até que a verdade viesse à tona. O investigador particular eventualmente descobriria nossas visitas frequentes. Lucas conectaria as semelhanças físicas das crianças com minha presença constante na vida da família. Algum vizinho comentaria sobre minhas visitas nos horários em que ele estava trabalhando. A descoberta aconteceu de uma forma que nenhum de nós esperava. Sofia, minha neta de 8 anos, fez um comentário inocente que mudou tudo. Durante um jantar em família na casa deles, ela disse para Lucas: "Papai, por que o vovô Roberto tem uma marquinha igual à minha aqui no ombro?" A professora disse que essas marquinhas são hereditárias, que passam do pai para o filho. O silêncio que se seguiu a essa pergunta foi ensurdecedor. Lucas olhou para Sofia, depois para mim, depois para Marina. Vi o exato momento em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente. As semelhanças físicas, as visitas frequentes de Marina à minha casa, o teste de DNA que comprovava que Pedro não era seu filho, agora a marca de nascença idêntica entre mim e Sofia. Marina ficou pálida. Eu senti as pernas ficarem fracas, e Lucas simplesmente se levantou da mesa e saiu de casa sem dizer uma palavra. Ouvimos o carro acelerar na rua, os pneus cantarem no asfalto, o som do motor se afastando rapidamente. Naquela noite, Marina veio para minha casa com as 3 crianças. Estava em pânico, dizendo que Lucas havia descoberto tudo, que nossa vida havia chegado ao fim, que não sabia o que fazer com os filhos. Miguel e Sofia não entendiam por que a mamãe estava chorando, por que o papai havia saído de casa bravo, por que estavam dormindo na casa do vovô. Passamos a noite inteira conversando, tentando elaborar um plano para lidar com a situação. Marina queria que eu assumisse publicamente a paternidade das crianças, que nos casássemos, e começássemos uma vida nova em outra cidade. Eu tentava explicar que não era tão simples assim, que Lucas era meu filho, que eu não podia simplesmente abandoná-lo depois de destruir sua vida. Lucas voltou para casa no dia seguinte, mas Marina e as crianças ainda estavam comigo. Ele me ligou pedindo para conversarmos, apenas nós dois, sem a presença dela. Marcamos de nos encontrar num bar próximo ao meu escritório de contabilidade, um lugar discreto, onde poderíamos falar abertamente. Quando cheguei ao bar, Lucas já estava lá, sentado numa mesa no fundo, uma garrafa de cerveja pela metade à sua frente. Ele tinha a aparência de quem não dormia há dias, olheiras profundas, as mãos tremendo levemente. Sentei-me à sua frente e esperei que ele tomasse a iniciativa da conversa. "Quantos anos, pai?"
Ele perguntou sem me olhar nos olhos. Há quantos anos o senhor está se relacionando com minha esposa? 12 anos, respondi, sabendo que mentir naquele momento seria inútil e ainda mais cruel. Começou pouco depois que sua mãe morreu. Lucas ergueu o olhar e vi em seus olhos uma mistura de dor, raiva e decepção que me atravessou como uma lâmina. Quantos filhos são seus? Os 3, respondi novamente, cada palavra saindo com dificuldade da minha garganta. Miguel, Sofia e Pedro. Todos são meus filhos biológicos. Ele riu, mas não era um riso de alegria. Era o riso amargo de quem acabou de descobrir que a vida inteira foi uma piada cruel, da qual ele era o único que não sabia o final. 12 anos, pai. 12 anos o senhor me viu criar seus filhos, achando que eram meus. 12 anos me viu falar sobre o orgulho que sentia da minha família, dos meus planos para o futuro das crianças, de como queria ser um bom pai. E o senhor sabia que eu estava criando seus filhos. Não consegui responder. Qualquer palavra que eu dissesse soaria como desculpa esfarrapada, como tentativa de minimizar o impacto da traição que havia cometido. Lucas estava certo. Eu havia assistido por 12 anos meu próprio filho dedicar sua vida a crianças que eram minhas, investir seus sonhos, seu amor, seu futuro em uma família que biologicamente não era sua. O Senhor destruiu minha vida, pai, ele continuou, a voz cada vez mais controlada, mais fria. Não apenas se relacionou com minha esposa. O Senhor me roubou 12 anos da minha vida. Me fez acreditar que eu era pai quando, na verdade, era apenas um otário criando os filhos do próprio sogro. Lucas ficou em silêncio por alguns minutos, bebericando a cerveja, olhando para algum ponto indefinido no bar. Depois levantou-se da cadeira e me encarou pela última vez. Quero que o senhor suma da minha vida, pai. Não quero mais vê-lo. Não quero mais falar com o senhor. Não quero mais nada que me lembre de que fui burro o suficiente para confiar no próprio pai. Quanto às crianças, elas podem escolher quando crescerem se querem ter algum relacionamento comigo ou com o senhor. Mas comigo acabou. Meu pai morreu hoje. Ele saiu do bar sem olhar para trás. Eu fiquei sentado sozinho por mais de 1 hora, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Em uma conversa de 15 minutos, perdi meu filho para sempre. Em 12 anos de mentiras, havia construído uma família falsa e destruído a família verdadeira. Os meses seguintes foram um inferno burocrático e emocional. Lucas pediu divórcio imediatamente. Solicitou teste de paternidade de todas as 3 crianças para fundamentar juridicamente sua posição. Contratou advogados especializados em casos complexos de infidelidade. Marina tentou manter a guarda das crianças, argumentando que Lucas as havia criado como pai durante todos esses anos e que elas não tinham culpa da situação. O processo foi longo e doloroso. Tivemos que explicar para Miguel, Sofia e Pedro, de forma adequada às suas idades, que papai Lucas não era o pai biológico deles, que o vovô Roberto era na verdade o papai, que a família ia mudar completamente. As crianças ficaram confusas, traumatizadas, sem entender por que o mundo que conheciam estava desmoronando ao seu redor. Miguel, com 10 anos, foi o que mais sofreu. Ele tinha memórias sólidas de Lucas como pai, lembrava-se das brincadeiras, dos passeios, das conversas sobre futebol e escola. Durante meses ele perguntava quando o papai Lucas ia voltar para casa, se eles haviam feito alguma coisa errada para ele ter ido embora. Sofia, com 8 anos, reagiu de forma diferente. Ela se tornou mais apegada a mim, como se instintivamente entendesse que eu era a figura paterna constante em sua vida. Mas também ficou mais agressiva na escola, brigava com colegas, tinha crises de choro inexplicáveis. Pedro, por ser ainda muito pequeno, foi o menos afetado imediatamente, mas eu sabia que crescer sabendo que sua existência havia sido o estopim para a destruição de uma família deixaria marcas profundas em sua formação. Lucas, cumprindo sua palavra, cortou completamente contato conosco. Mudou de emprego, de bairro, de grupo social. Soube através de conhecidos em comum que ele havia começado terapia, que estava tentando reconstruir sua vida do zero. Algumas pessoas me disseram que ele falava sobre a possibilidade de se mudar para outro estado, começar tudo novamente onde ninguém conhecesse sua história. Marina e eu tentamos construir uma vida juntos, mas o peso da culpa e das circunstâncias tornava tudo muito difícil. Não éramos mais amantes secretos,
vivendo a intensidade de um romance proibido. Éramos duas pessoas que haviam destruído uma família e agora precisavam lidar com as consequências práticas e emocionais dessa destruição. Ela se mudou para minha casa com as crianças, mas nosso relacionamento nunca se ajustou à nova realidade. Brigávamos constantemente sobre dinheiro, sobre como educar as crianças, sobre se deveríamos tentar reatar algum contato com Lucas. Marina me culpava por não ter sido mais discreto ao longo dos anos. Eu a culpava por ter me seduzido quando eu estava vulnerável após a morte de Helena. 2 anos após a descoberta, Marina me deixou. Disse que não conseguia mais viver com o peso da culpa, que precisava recomeçar em outro lugar, que as crianças mereciam uma chance de crescer longe de toda aquela situação traumática. Ela se mudou para o interior com Miguel, Sofia e Pedro, levando apenas roupas e objetos pessoais. Tentei lutar legalmente pela guarda das crianças, mas o processo mostrou que talvez Marina estivesse certa. As crianças estavam tendo dificuldades na escola, problemas de comportamento, pesadelos frequentes. Um psicólogo infantil recomendou que elas tivessem a oportunidade de recomeçar em um ambiente novo, longe das memórias traumáticas associadas à situação familiar. Aceitei que Marina levasse as crianças, mas com a condição de que eu pudesse visitá-las regularmente e participar das decisões importantes sobre sua educação e saúde. Foi um acordo doloroso, mas necessário. Eu havia perdido meu filho Lucas, havia perdido Marina, agora estava perdendo também a convivência diária com Miguel, Sofia e Pedro. Hoje, 3 anos após a descoberta da verdade, vivo sozinho na mesma casa onde tudo começou. A casa onde Marina e eu nos beijamos pela primeira vez, onde nossos filhos foram concebidos, onde mantivemos por mais de uma década a mentira que destruiu 2 famílias. Miguel tem 13 anos agora e me liga ocasionalmente. Nossas conversas são cordiais, mas distantes. Ele me trata com o respeito que uma criança deve ter por um adulto responsável. Mas não há mais aquela intimidade natural entre avô e neto que existia antes. Ele sabe que sou seu pai biológico, mas Lucas será sempre o homem que o criou durante os primeiros anos de sua vida. Sofia, com 11 anos, é a que mais demonstra carinho por mim durante nossas visitas mensais. Ela herdou minha facilidade com números e sempre me conta sobre suas notas em matemática, sobre os problemas que consegue resolver. Às vezes, quando estamos sozinhos, ela pergunta se o papai Lucas ainda está bravo conosco, se existe alguma chance dele voltar a fazer parte de nossas vidas. Pedro, com 4 anos, não tem memórias claras de Lucas como figura paterna. Para ele, eu sempre fui o papai. Marina sempre foi a mamãe. E a ausência de Lucas é apenas mais um dado da realidade que ele aceita naturalmente. Talvez ele seja o que tenha melhores chances de crescer sem traumas profundos relacionados à nossa história familiar. Sobre Lucas sei muito pouco. Algumas informações chegam até mim através de conhecidos em comum, sempre de forma indireta e fragmentada. Soube que ele se casou novamente no ano passado com uma mulher alguns anos mais nova, que eles estão tentando ter filhos, que ele mudou de área profissional e agora trabalha com consultoria empresarial. Fico feliz em saber que ele conseguiu reconstruir sua vida, encontrou alguém que o ama de verdade, tem a chance de ser pai de crianças que serão biologicamente suas, mas uma parte de mim, egoísta e saudosa, gostaria de poder pedir perdão pessoalmente, de explicar como tudo aconteceu, de tentar recuperar algum tipo de relacionamento com o homem que criei e que sempre foi um filho exemplar. Marina se casou também, com um comerciante da cidade do interior onde moram. Pelas fotos que as crianças me mostram quando me visitam, ela parece feliz, mais leve, livre do peso da culpa que carregou durante anos. O novo marido trata Miguel, Sofia e Pedro como enteados carinhosos, participa das atividades escolares, leva-os para passear nos fins de semana. E eu? Eu aprendi a viver com as consequências das minhas escolhas. Aos 61 anos, sou um homem solitário que tem 3 filhos biológicos, mas que nunca poderá exercer plenamente a paternidade. Sou um pai que perdeu o filho que criou por trair sua confiança da forma mais cruel possível. Durante estes 3 anos de solidão, passei por terapia, li muitos livros sobre relacionamentos familiares,
Tentei entender como um homem que sempre se considerou ético e honrado pôde tomar decisões tão destrutivas. A resposta não é simples nem consoladora. Acho que fui vítima de uma combinação de fatores. A solidão após a morte de Helena, a vulnerabilidade emocional de um homem que perdeu a companheira de toda uma vida, o ego masculino lisonjeado pela atenção de uma mulher jovem e bonita, a capacidade humana de racionalizar comportamentos inadequados quando eles nos trazem algum tipo de prazer ou satisfação. Marina também teve suas motivações complexas. Ela se casou jovem demais, com um homem que amava, mas por quem talvez não sentisse paixão. Encontrou em mim a maturidade e a segurança emocional que Lucas, por sua idade e inexperiência, ainda não podia oferecer. Nossa diferença de idade, que na época parecia excitante e transgressiva, representava para ela uma figura paterna que havia lhe faltado na própria família. Mas entender as motivações não diminui a gravidade das consequências. 3 crianças cresceram acreditando numa realidade familiar que era completamente falsa. Lucas investiu 12 anos de sua vida numa família que biologicamente não era sua. Eu vivi 12 anos mentindo para o próprio filho, fingindo ser apenas o avô carinhoso quando, na verdade, era o pai das crianças que ele criava com tanto amor. O pior de tudo é que durante muito tempo nossa mentira funcionou bem. Lucas era um pai dedicado, Marina era uma mãe carinhosa, as crianças cresciam saudáveis e felizes. Eu experimentava uma paternidade tardia que me trouxe muita alegria. Se não fosse pelas semelhanças físicas cada vez mais evidentes e pela suspeita que isso despertou em Lucas, talvez pudéssemos ter mantido nossa farsa por mais alguns anos. Mas mentiras, por mais elaboradas que sejam, têm prazo de validade. A verdade sempre encontra uma forma de se manifestar, e quando isso acontece, os danos são proporcionais ao tempo que a mentira foi mantida. No nosso caso, 12 anos de engano resultaram na destruição completa de todos os relacionamentos familiares que havíamos construído. Hoje, quando me perguntam se eu me arrependo do que fiz, a resposta é complexa. Me arrependo de ter traído a confiança de Lucas, de ter mentido para ele durante tanto tempo, de ter colocado minha satisfação pessoal acima do bem-estar da minha família. Me arrependo de não ter tido coragem de assumir a paternidade das crianças desde o início, de ter permitido que elas crescessem numa mentira. Mas não posso dizer que me arrependo completamente de ter vivido o que vivi com Marina. Durante 12 anos, experimentei um amor apaixonado que não sabia mais que era capaz de sentir. Tive 3 filhos maravilhosos que, independentemente das circunstâncias de suas concepções, são a maior alegria da minha vida. Vivi intensamente numa idade em que muitos homens já se acomodaram à rotina e às responsabilidades. O preço que paguei por essas experiências foi altíssimo. Perdi meu filho Lucas, perdi Marina, perdi a convivência diária com Miguel, Sofia e Pedro, destruí a confiança que minha família depositava em mim. Tornei-me um homem solitário carregando culpas que jamais serão completamente perdoadas. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente? Provavelmente sim. Talvez tivesse resistido à primeira aproximação de Marina, respeitado o luto por Helena de forma mais adequada, procurado ajuda profissional para lidar com a solidão ao invés de buscar consolo nos braços da esposa do meu filho. Mas não posso voltar no tempo. Posso apenas aprender com os erros e tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. Minha história é um alerta sobre como decisões que parecem pequenas no momento podem ter consequências devastadoras a longo prazo. Uma conversa mais íntima, um beijo impulsivo, uma noite de paixão podem desencadear uma série de eventos que destroem famílias inteiras. É também uma reflexão sobre a natureza humana, sobre nossa capacidade de racionalizar comportamentos inadequados quando eles nos trazem prazer ou satisfação. Durante 12 anos, eu me convenci de que não estava fazendo nada fundamentalmente errado, que estava apenas vivendo um amor genuíno numa situação complicada. Só quando as consequências se manifestaram plenamente é que pude ver a dimensão real do que havia feito. Aos 61 anos, tento construir uma nova vida baseada na honestidade e na responsabilidade. Mantenho contato regular com meus filhos biológicos, respeitando os limites que Marina estabeleceu para nossa convivência.
Contribuo financeiramente para a educação deles. Acompanho seu desenvolvimento escolar. Estou presente nas datas importantes. Com Lucas, mantenho a esperança de que um dia possamos conversar novamente, talvez não como pai e filho, mas pelo menos como duas pessoas que compartilharam uma história e que podem encontrar alguma forma de perdão mútuo. Sei que machucou-o profundamente, que talvez ele nunca consiga me perdoar completamente, mas também sei que ele foi criado com valores de família e perdão que Helena e eu tentamos transmitir durante sua infância e juventude. Esta é minha história. A história de um homem que cometeu o erro mais grave que um pai pode cometer. Traiu a confiança do próprio filho da forma mais íntima possível. As consequências dessa traição se estenderão por gerações, afetando não apenas Lucas, Marina e eu, mas principalmente Miguel, Sofia e Pedro, que carregarão para sempre as marcas de terem nascido de uma mentira. Se existe alguma lição nesta experiência, talvez seja a importância de sermos honestos conosco mesmos sobre nossas motivações e desejos. Se eu tivesse tido coragem de enfrentar minha solidão de forma mais saudável após a morte de Helena, se Marina tivesse sido honesta sobre sua insatisfação no casamento com Lucas, se nós dois tivéssemos priorizado o bem-estar das pessoas que amávamos, ao invés de nossa satisfação pessoal, talvez esta história tivesse um final diferente. Mas a vida não oferece segundas chances para erros dessa magnitude. Posso apenas tentar ser um homem melhor daqui para frente, estar presente na vida dos meus filhos biológicos da forma que me for permitido e carregar com dignidade o peso das escolhas que fiz. Este é o preço que pago por 12 anos de mentiras, e é um preço que pagarei pelo resto da minha vida.